Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, Kadek, é teu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Boa noite a todos, estamos aqui mais uma quinta-feira na nossa live. Vamos pedir para vocês que curtam o vídeo, compartilhem. Se conhecer alguém a quem se possa interessar o conteúdo que tratamos, que vocês compartilhem para que essa informação possa abençoar a sua vida e todos aqueles outros que puderem se interessar por essa informação. Boa noite a todos. Esperamos que vocês estejam melhores que a semana passada. Quem não tiver melhor do que a semana passada, vamos aproveitar, se concentrar bastante, esquecer os problemas de casa, né? Como tem sido dito pelos nossos amigos, para vocês se esforçarem para entrar na energia do ambiente, né? Respirar, fazer uma respiração. Aquele que não estiver legal aí, que estiver oprimido, tiver com alguma dor de cabeça ou alguma coisa, faça uma respiração aí de umas 5 vezes, né? Nem que você esqueça um pouco do que nós estamos falando aqui, mas respire profundamente. Se você está na sua casa, ou se você está vendo esse vídeo aqui daqui 10 anos, para Deus não tem ontem, hoje e amanhã. Deus é sempre agora, né? Um dia nós vamos falar um pouco mais apropriadamente sobre esse assunto, porque é um assunto até meio complexo para explicar isso, né? Que Deus não tem ontem, amanhã e agora. E é sempre agora, né? Deus, nunca a gente vai ver Deus fazer ontem ou fazer amanhã. Deus, tudo é agora. Então, que vocês mesmo estando na casa de vocês, respirem profundamente. Gente, se você está vendo isso é porque de alguma forma isso despertou a sua atenção. Porque aqueles que não estão conectados ainda com a energia da transição, com o despertar da consciência, vai olhar para o vídeo e falar, isso aqui é coisa de gente que sei lá, gosta de religião, coisa parecida, não importa o termo que use. Agora, se de repente a sua alma se percebe que é tocada, a gente sente, né? Eu acho que todo mundo aqui já teve essa experiência. Você entrar numa biblioteca, parece que o livro chama a gente. Aí você vai lá, pega o livro e vai ler o livro. Então essa mesma conexão acontece com a gente aqui e acontece com vocês na sua casa, aí futuramente, né? Então que você possa respirar profundamente. Por quê? Quando a gente respira, nós estamos respirando o que? O prana divino. Se podemos dizer, o hálito de Deus, a vibração de Deus. Então a respiração, por isso que muitas etnias, elas trabalham muito a questão da respiração. Então respirem profundamente umas 5 vezes, procure relaxar, se acomodar bem na cadeira que vocês estando onde você estiver, né? Por quê? Porque se você faz uma cadência respiratória no começo já, automaticamente você começa a entrar num processo. O quê? Do entrelaçamento cósmico, com o prana, né? E o prana, né, se podemos dizer, se nós temos um bafo às vezes de vez em quando, né? Quando a gente acorda cedo, né? O hálito de Deus é diferente, porque Deus não respira, Deus vibra, né? E a vibração é amorosa, ela é curativa, ela é terapêutica, ela é anestésica, ela é beta-bloqueadora, ela é aliviadora, calmante, né? Podemos dizer, até ansiolítico para nós. Então, a respiração é algo muito profundo. Uma hora que a gente estiver mais avançado, a gente vai aprender a respirar melhor e ver o efeito que a respiração faz. Principalmente as pessoas que têm ansiedade aí, a gente orienta as pessoas, né, quando ela percebe que ela está entrando num quadro de ansiedade, se ela conseguir se refugiar em algum lugar e respirar pausadamente, né, principalmente o processo da ansiedade generalizada, os casos mais graves de ansiedade, o pânico, se você conseguir controlar a respiração, você não entra num quadro da ansiedade. Por quê? Porque você começa a respirar o prana, né, e como o prana tem muitos componentes, a gente não vai conseguir falar sobre tudo isso, então você acaba acalmando, né?
Por isso que a gente vai falar, respira fundo, né? Respira fundo, né? Respira, né, vó? né? Respira fundo, né? Quando fala conta até 10, quer dizer o quê? Para a gente poder lidar com algumas questões. Mas nós gostaríamos de falar sobre uma questão que é muito peculiar nesse momento que nós estamos vivendo, que nós achamos que o problema do mundo os problemas do mundo, da vida nossa, as questões profissionais, as questões afetivas, as questões de saúde, as questões sociais, as questões políticas, né? Mas na verdade, nesse momento que nós estamos vivendo da transição planetária, se vocês pararem, observarem, refletirem, o que vocês vão observar? Que há uma dualidade muito grande em nós. Há uma dualidade muito grande. E essa dualidade, ela nos coloca em conflito, né? O eu espiritual e o eu, se podemos dizer, o eu humano. Então a gente sempre está brigando com a gente. A gente está brigando sempre com a gente mesmo. Então, quando a gente acha que o problema é o vizinho, o marido, o filho, o governo, não importa o que, clima, só existe um problema que acontece dentro de nós. É a dualidade. Nem vamos falar de múltipla personalidade, nem vamos falar de bipolaridade, nem vamos falar disso. Vamos só contentar com a dualidade que existe em nós. E só para vocês observarem, né? Eu acho que cada um vai poder fazer uma viagem mental aí com esse tema que nós vamos desenvolver. Quando nós estamos cuidando da nossa consciência, ou orando, ou meditando, ou vendo uma leitura, fazendo uma leitura saudável, ou tratando de uma questão, sei lá, qualquer coisa, admirando a natureza, contemplando qualquer coisa bela, né? Quando a gente está fazendo eu vou chamar isso de cuidar da nossa consciência, né? Quer dizer, a gente está tentando tratar a nossa mente, para quê? Para que ela não fique num terreno baldio ou não entre no mundo das sombras. As sombras aí todo mundo sabe que são as questões conflitivas da nossa vida, né? Mas aí o que acontece? Nós, por enquanto, a grande maioria de nós, temos muita dificuldade ainda em passar mais de 1 hora cuidando da mente. Que a gente seria meditando, né? Ou vendo uma live saudável, ou vendo qualquer coisa que seja saudável, né? Ou contemplando a natureza, ou qualquer coisa que a gente faça. Então a gente tem dificuldade para isso. Então passa, né, os homens aí 2, 3 horas assistindo jogo de futebol, mas não consegue parar 1 hora para meditar, né? As pessoas conseguem ver novela 2, 3 horas, né, jornal, um monte de coisa, mas não conseguem meditar. Então nós podemos usar o termo mais meditação, porque é um termo que está muito comum hoje, nós temos usado muito aqui. Então quando nós não estamos cuidando da nossa mente, quando nós não estamos cuidando, que é fazendo qualquer coisa que seja para nos levar para a luz, que seja para nos levar para a água limpa, como diz o nosso amigo Zaider, né? Que seja para levar para a nossa paz interior, que seja para levar a nossa essência divina, né? Que seja para nos levar ao eu superior que nós temos dentro de nós. Então, quando nós não estamos cuidando disso, uma pergunta: quando nós não estamos fazendo isso, para onde a nossa mente vai? Aqui no terreno, É. né? Quantas vezes, eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, fala, ai meu Deus, o que eu estou pensando? Deixa, né? Então,
essa dualidade é assim, a luz que nós carregamos internamente, mas há uma sombra também que nós carregamos. E quando nós não estamos carregando, conectados com a luz ou cuidando da mente, para onde a nossa mente vai? Né? Quanto tempo, vamos falar durante o dia, semana, mês, o ano, quanto tempo a nossa mente fica recebendo o influxo do nosso cuidado, do nosso zelo pela nossa mente, em benefício da luz, em benefício da saúde, em benefício da paz? E quanto tempo a nossa mente fica viajando aí Nas sombras. Né? Nas sombras. Viajando aí, como disse a nossa amiga Ana, pelas sombras. E aí, eis a questão. Por isso que nós queríamos falar sobre essa dualidade. Agora vamos pensar. Se a nossa mente passa 1 hora ou 2 por dia sendo cuidada por nós, recebendo informações, imagens, reflexos, emoções, cores, da luz, mas ela passa 22 horas com outras imagens, como é que vai ser essa mente? Como que vai ser? Na minha opinião, eu acho que com 1 hora de meditação por dia, ela te alimenta por muito tempo durante o dia. Você sofre menos os efeitos. Exatamente. Mas eu acho que você medita 1 hora por dia, o resto do seu dia é melhor depois. Sim, já com é melhor, certeza. mas você está sujeito, né? Então é importante assim, e quando a mente ela sai muito tempo fora desse estado que a gente chama de cuidado, que nós não estamos cuidando, e ela vai para como diz a Ana, quando ela vai para essa zona da sombra, das trevas, das sombras, o que ela começa a fazer? Da mesma forma, tal qual, em estado de meditação, você traz para você informações de luz, de bondade, de amor, de paz, de compaixão, de benevolência, de alegria. Quando a mente está lá nas trevas, ela está trazendo o quê? O ódio, a vingança, a raiva, a mágoa, a frustração, arrependimento, enfim, todos os sentimentos hostis que nós, que a humanidade, carregamos. E aí a nossa vida, né? A nossa vida torna-se desconfortável. Tem uma parábola na Bíblia que é muito interessante e nós gostaríamos de mencioná-la, né? Para que grave de alguma forma em vocês aquilo que nós estamos amorosamente transferindo para vocês. Primeiro entenda que nós não estamos fazendo uma fala. Nós pedimos que vocês entendam que nós estamos transferindo uma vibração de amor, de paz, de alegria, inclusive de modificação, inclusive de cuidado, né? Se vocês estão aqui, saíram da casa de vocês e vieram até aqui hoje, é porque vocês vieram em busca de Deus, de algum auxílio, da solução de algum problema. Então, quando vocês olham para essa parábola que nós vamos citar da Bíblia, o que ela diz lá? Se numa casa houver um espírito maligno, ou o nome que vocês queiram dar para isso, um espírito inferior, um espírito que vive na ignorância, e esse espírito é expulso desta casa. Quem não tiver conhecimento, pega o Google, depois vocês olham, vocês vão achar essa parábola na Bíblia. E esse espírito, ele é expulso dessa casa e ele vai embora. 7 dias depois, esse mesmo espírito volta nesta casa e vai ver como essa casa está. Se essa casa estiver do mesmo jeito que ela estava quando esse espírito estava lá, diz a Bíblia, ele vai
pega outros 7 espíritos, piores do que ele, e a vida dessa pessoa será ainda pior, né? E o que tem a ver isso com a dualidade? Digamos assim, se a gente recebe um auxílio, se a gente recebe uma ajuda, mas a gente não muda, se a gente não começa a tomar cuidado, se você tiver vontade de fazer alguma interferência, pode falar. Você tem que transformar o nosso coração, né? O nosso comportamento, para que a vibração melhore e você possa atrair espíritos melhores, né? Para sua volta, anjos para sua volta e não outros demônios. Então, se essa pessoa, ela continua lá, cuidando muito pouco da mente, mas com a mente conectada com a escuridão, com as sombras, o que vai acontecer? Isso pega o texto, depois vocês pegam, hoje é fácil, né, por causa do Google, vocês veem lá e vocês vão ver a parábola, né? Que ele pega outros 7 espíritos e a vida dessa pessoa será ainda pior. Isso nos mostra que nós devemos ter um cuidado. Nós devemos cuidar da nossa casa. Porque uma casa onde uma pessoa abre as portas, abre seu coração para que o amor de Deus possa entrar, ela é uma casa que tem uma proteção. E nesse caso que diz a Bíblia, ela está falando de uma casa onde a pessoa não está muito preocupada com as questões de Deus, não está muito preocupada em cuidar da mente, em se melhorar, em mudar. Porque tal qual, se esse espírito que sai dessa casa, ele vai, né? É usado 7 dias depois, porque é metafórico, pode ser 7, 10, 8. Não é? A Bíblia usa uma referência, né? Porque tem uns números aí que são meio místicos, então está colocado lá 7 dias, mas não é, então só 7 dias depois, deu 24 horas, eles vêm. Não, não é assim. É um tempo. Mas tal qual, se esse espírito sai e volta alguns dias depois, e a pessoa mudou, a pessoa reconheceu, porque se esse espírito foi tirado de lá, alguma coisa foi feita. Houve a manifestação de algum anjo, seja encarnado, porque tem anjo encarnado, tem anjos desencarnados, né? Tem pessoas que vivem com anjo e não sabem disso, né? Porque os anjos não ficam sempre voando. Há muitos anjos no meio de nós, caminhando aí, sofrendo, passando limitações, passando coisas que não é nem necessário passar. Mas muitos, vocês já ouviram os nossos amigos dizerem, os que vieram da luz, lá de 2005, o que eles falam? Muitos de nós ficamos no astral, mas muitos de nós vestiram o corpo de carne para estar aqui na Terra, para ajudar nessa transição. Então esse lar onde tem um espírito que está ligado ao sofrimento, se a pessoa da casa ou as pessoas da casa, elas se modificam, então ao invés de trazer 7 espíritos ruins, vamos usar a mesma metáfora, ele vai trazer 7 anjos. Concorda? Certo. Seria o mínimo referência. Se nas trevas, o ser das trevas vai lá e traz 7 espíritos pior do que ele, mas se esse espírito volta ali e essa pessoa mudou, esse lar mudou, essa casa vai ter 7 anjos lá, cuidando dessa casa, protegendo essa casa. Agora, o que identifica isso? O que qualifica isso? É a dualidade. Se a pessoa está focada no cuidado da mente, voltada para a luz, ela vai receber luz. Se ela está focada nas sombras, as sombras vão tomar conta. E essa dualidade, ela está dentro de cada um de nós. E é, talvez, animador, talvez para outros não tão animador. A única pessoa que pode agir sobre isso somos nós.
Ninguém tem poder sobre isso. Nem Deus interfere nisso. Então, se há dentro de nós luz e escuridão, por que nós estamos optando por algo que não faz bem a nós, não faz bem a nossa família, não faz bem a nossos filhos, não faz bem a nossa sociedade? Então, o maior desafio nosso, enquanto seres humanos, hoje, principalmente hoje, porque a gente está num momento de transição, antes era mais complicado, mas não vamos entrar no assunto, porque a proposta é falar minimamente sobre hoje, para que vocês saiam daqui sabendo assim, que a vida de vocês é aquilo que vocês escolhem viver. Não é aquilo que, mas a gente fala, se Deus quiser, tudo bem, a gente fala se Deus quiser. Que Deus, que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Mas algo que vocês precisam compreender é que Deus não é um ditador. Que ele chega assim, vai ser assim, você vai fazer isso. Deus é amor. Então, quando assim, que seja feita a vontade de Deus, é aquilo que as pessoas, antes de vir para cá, elas acordaram isso com Deus. De levar essa vida, de fazer, de viver esse desafio. Não é que Deus põe numa lista lá de obrigações e cada um tem que, como diz assim, engolir isso. Mas cada desafio que é imposto na sua vida, que você tem que passar por aquilo, você tem uma escolha de reagir àquilo com trevas ou com luz. Se você vai aceitar a aceitação, escolha. O amor, você tem escolha. Quem que escolhe? Nós. Seja feita a vontade de Deus? Sim, mas do Deus que está dentro dela, que está dentro dele, é desse Deus. Não é que Deus, ele não é um ditador como muitas pessoas falam. Não é isso. Então é importante, se vocês conseguirem, vocês entenderem que a maior luta que vocês estão fazendo agora é com vocês mesmos. É dentro de vocês. É com essa dualidade. E quanto mais vocês conseguirem cuidar, zelar, proteger, iluminar, limpar, lavar, transmutar o lado luz de vocês, mais a escuridão vai enfraquecendo. E quanto mais a mente de vocês se acostumarem a viver na luz, ela vai querer menos tempo viver na escuridão. Porque até certo nível a escuridão é confortável. Depois que você chega num certo momento, a escuridão é extremamente desconfortável. Nós vamos dar um exemplo para vocês, com todo respeito aos nossos irmãos que vivem à margem da sociedade, que vivem nas ruas, que a grande maioria deles, às vezes passam dias sem tomar um banho, sem ter a mínima higiene. Só que eles acostumam com aquele cheiro, com aquele mau cheiro. E eles vivem adaptados ali. Você chega perto de uma pessoa que está uma semana ou 15 dias sem tomar um banho, ela tem um cheiro desconfortável. Só que ela acostumou. Ela não sente mais aquilo. A pessoa que fuma, por exemplo, com todo respeito aos fumantes, ela não sente o que cheira. Quem chega perto, quem não fuma, chega perto de quem fuma, ela percebe. Né? Então, a escuridão, as sombras, as pessoas acostumam com ela. E ela fica ali. Só que depois que ela começa a receber alguns influxos da luz, e ela começa a perceber, se podemos dizer, o cheiro, a cor, o gosto da luz, ela começa a mudar. E aí ela começa a preferir a luz novamente. E
Então nós gostaríamos de dizer para vocês, quando nós viemos em 2005, que nós nos intitulamos Filhos da Luz, é para falar sobre essas duas questões, sobre a luz e a escuridão, para que vocês aprendam, para que vocês reconheçam, e como foi dito agora há pouco, que somente o amor cobrirá essa multidão de pecado. Sim, isso é verdadeiro. O irmão mais velho de vocês disse isso, os que vocês chamam de Jesus, de Sananda e outros nomes. Só que esse amor, ele tem que ser manifestado por vocês, pelo coração de vocês. É esse amor que tem que ser movimentado. É esse amor que tem que trazer a luz. E é esse amor que só vai acontecer se vocês fizerem uma escolha de cuidar da consciência, para que não haja, ou melhor, que talvez haja uma pequena dualidade, que haja muita luz e pouca sombra em vocês, e que vocês saibam, como nós já perguntamos, quanto tempo num dia você passa cuidando da mente ou na luz, e quanto tempo por dia a sua mente vai para as sombras, para os pensamentos ruins, para os pensamentos negativos, para os pensamentos de doença. Todos vocês sabem que a doença, nenhuma delas é gerada pelo amor. Ou alguém tem alguma dúvida? Alguém acha que tem alguma doença que é gerada porque a pessoa ama demais? Acredito que vocês não têm dúvida sobre isso. Que a doença, ela só sobrevive na ausência do amor. Então, quanto mais vocês amarem, quanto mais vocês viverem em paz, quanto mais vocês tiverem benevolência, compaixão, quanto mais vocês viverem cuidando, se for mais simples para vocês, o que o irmão mais velho disse, vigiai e orai, para que não entre em tentações. Vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentações. O que nós estamos falando não é nada de novo. Nós apenas estamos abrindo as parábolas que o Cristo deixou. Estamos explicando de uma forma mais aberta os ensinamentos que ele deixou. Porque vigiai, né, Ana? Vigiar o quê? Para não ficar com o pensamento nas diferenças políticas, para não ficar com os pensamentos nas crises que a Terra sobrevive, seja de que ordem for, para não ficar preso aos conflitos pessoais, familiares, sociais, religiosos. Por isso que quando nós viemos em 2005, nós nos intitulamos da luz, que viemos dos sóis infinitos, abençoar os aflitos, que buscam as graças de Deus. E essa é a maior graça, é a maior graça que vocês podem conquistar, é viver na luz, é ser luz, é saber apagar as sombras que está em volta de vocês, ou dentro de vocês. Essa é a maior conquista. Esse é o grande desafio. Alguns chamam de iluminação, outros chamam de nirvana, outros chamam de estado alterado da consciência, outros têm muitos nomes. Não importa o nome que vocês possam nomear. O importante é vocês saberem que, neste momento, esta é a dualidade que vocês vivem. Esse é o desafio que vocês precisam vencer. De cuidar da consciência de vocês,
a tal ponto, que vocês tenham um controle da consciência de vocês, para que nos momentos de descuido, no momento de descontração, a mente de vocês não volte correndo para as trevas. Que ela não volte lá nas trevas. A hora que vocês estão brincando, pensando no almoço do domingo, a mente de vocês esteja pensando na beleza de uma mandala que está pintada, numa brincadeira de uma criança, no abanar o rabo de um cão, no qualquer. E nós deixamos algo para vocês. Comecem, se vocês quiserem, no dia a dia, toda vez que vocês se lembrarem do que nós falamos da dualidade, da luz, da escuridão, onde está a minha mente agora? Aonde está a minha mente? No que eu estou pensando agora? A hora que você acorda, minha mente está onde? Naquela amiga que não é amiga e é uma inimiga, será? Naquele amigo que não é um amigo, mas que é um inimigo, será? Aonde está? A hora que vocês forem dormir, faça uma reflexão. Talvez até mais importante do que a preocupação. Não, eu preciso orar, eu estou cansado, mas eu preciso fazer as orações, porque eu tenho que orar para dormir. Talvez seja mais importante você falar assim, deixa eu pensar em 5 minutos, durante o dia, onde minha mente esteve no dia de hoje? Ela esteve na luz ou esteve na escuridão? Aonde ela mais permaneceu? Aonde eu permiti que minha mente fosse passear, brincar, buscar sofrimento para você mesmo, buscar doença? Aonde ela esteve? O que a sua mente buscou mais no final do dia? Para você refletir e falar, nossa, eu deixei minha mente muito longe hoje. Eu preciso estar amanhã, eu vou trazê-la mais perto, né, Simone? Pode falar. Essa reflexão, no momento que eu vou fazer essa reflexão, eu perceberia onde que a minha mente esteve, através do quê? Através dos sentimentos que eu expressei, né? Não. Nós não estamos com vocês o tempo todo? Vocês devem ter visto, só para a gente finalizar e conseguir concluir o nosso raciocínio. Concluir. Acho que todos vocês viram uma reportagem onde uma criança de 5 anos que estava sobre os escombros do terremoto, que a criança, o jornalista perguntou para a criança se ela não tinha fome na hora que ela estava lá embaixo e se ela não tinha frio. Ela disse que não. Você viu essa reportagem? Porque a hora que ela estava com fome, vinha um homem de branco e dava comida para ela. E a hora que ela tinha sede, vinha um homem de branco e dava água para ela. Ela estava embaixo dos escombros. Aí nós perguntamos, será que é só essa criança que tem um homem de branco que vem dar água e comida? Será que vocês, quando buscarem a redenção do Criador, não terá um homem ou uma mulher? A menina descreve um homem, mas há anjos femininos, há anjos masculinos, há anjos de todas as espécies, que vocês nem imaginam. Então, Simone, a hora que você sinalizar que você está indo em busca da sua libertação, da sua salvação, terá uma legião de anjos ali te ajudando a mostrar. Olha, Simone, seu dia foi assim. Aqueles que têm dificuldade de memória podem ficar tranquilos, que os anjos vão ajudar vocês a vasculhar no escaninho das consciências de vocês essas informações
de como foi o seu dia. Por onde você andou? Se foi pelas luzes ou se foi pelas sombras? Se você buscou no estado de normalidade, se podemos dizer, se você procurou no estado de normalidade, se podemos dizer, mais a luz ou mais a escuridão. E isso será orientado por vocês. E que o desafio de vocês, se vocês observarem, nesse tempo, e vai seguir em frente, é vocês lutarem com essa dualidade que está dentro. O problema não é quem mora na sua casa, do seu lado, não é... O grande desafio de vocês é lidar com essa dualidade, é superar essa dualidade, é ter a absoluta certeza o tempo todo, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, se você foi desempregado, se você foi abandonado, se você foi traído, se você... Não importa, está com uma doença grave, não importa. Tal qual aquela criança de 5 anos tinha um ser, vamos dizer, um anjo, dando para ela água e comida. Todos vocês têm, não só um, ela descreveu um, mas tinha muitos e tem muitos, como nós dissemos para vocês. Quando vocês saem da reunião, nós não vamos para outro lugar. Deus não está com vocês quando vocês vêm para a reunião. Na semana passada, nós já dissemos para vocês, se vocês entrarem na casa de vocês, fecharem o portão, fecharem a porta com a chave, entrar no quarto de vocês, fechar o quarto com a chave também, entrar no guarda-roupa, fechar o guarda-roupa com a chave também, entrar dentro de uma caixa, de um cofre e fechar um cofre de aço da mais alta qualidade, e fechar o cofre também. E vocês falarem assim, Deus, o Senhor está aí? Ele vai falar, sim, Ele está lá. Nós estamos sempre com vocês. Nós estamos o tempo todo com vocês. Tal qual aquela menina descreveu que tinha alguém cuidando dela. Então que vocês permaneçam na luz. Que vocês comecem a reconhecer aonde vocês estão andando durante os dias, as semanas, os meses, para que aquilo que foi dito agora há pouco, para que o amor do coração de vocês os mantenha na luz e ajude a cobrir esta multidão de dor, de sofrimento, para uma nova realidade. Uma boa noite a todos. Amém, amém e amém.